Elias, boa noite. Sem sombra de dúvida, o grande evento do noticiário internacional nesse final de semana, que segue repercutindo hoje, foi a reunião do G7, o G7 expandido, inclusive com encontro paralelo de países convidados para discutir o compromisso global a ser confirmado na Assembleia Geral das Nações Unidas a partir de outubro do combate à fome em escala mundial. Bem, do ponto de vista das potências ocidentais, eles tinham lá o seu compromisso de firmar e reafirmar essa visão de que estão em ameaça diante potências não ocidentais. A ameaça mais imediata, o expansionismo russo, aos olhos dele, que intimida todo o continente europeu, e a partir de 2025 os Estados Unidos já projeta que estará em guerra direta, guerra militar mesmo, com a China e todo o fluxo do mar do sul da China e do comércio internacional que passa por aquela região e que vai necessariamente afetar essas economias e o mundo como um todo. No primeiro momento, então, o que eles queriam era firmar acordos de quais serão as novas sanções e quais serão os novos apoios à Ucrânia, sanção à Rússia e apoio à Ucrânia. Do ponto de vista do encontro em paralelo, o anfitrião Japão convidou, tendo coordenado com os demais países, a convocação de outros países, a maioria deles do sul global, notadamente a Índia, que atualmente é presidente do G20, e o Brasil, que será no ano que vem. Esses estados que presidem essa reunião acabam que têm uma legitimidade muito maior do que o G7. O G7, quando foi criado lá na década de 70, tinha as 7 maiores economias do mundo e que respondiam a mais de 60% do comércio internacional. Isso não é mais a verdade. Mesmo tendo 8 membros hoje, 7 potências ocidentais, incluindo aí o Japão, mais a União Europeia, de longe eles não são as 7 principais economias do mundo e juntos não representam mais da metade, menos de 40% do comércio internacional. Já o G20, pelo contrário, que apareceu no século XXI, exatamente para ser mais representativo do que seriam países que mais influenciam no esquema global, tem as principais 20 economias do mundo, corresponde a mais de 90% do comércio internacional e, portanto, tem se encontrado de ano em ano para discutir os problemas, das dificuldades de contínua expansão do desenvolvimento, redução da pobreza e outras quaisquer fontes de instabilidade, antes que esses assuntos possam ou devam ser discutidos no Fórum Global, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Do ponto de vista do Brasil, como eu já chamei a atenção, essa foi uma reunião de preparo para o que o Brasil terá que enfrentar ano que vem, que é liderar as 20 principais economias em tudo que for tema relevante da escala global. Especificamente, a diplomacia brasileira foi, nesse encontro, comprometida a gerar novas oportunidades em encontros bilaterais com aqueles parceiros que a presidência da República ainda não teve a oportunidade de receber no Brasil ou fazer visitas de Estado aos seus respectivos territórios, de ter encontros bilaterais e conseguir compromissos de investimento e gerar novas oportunidades para o Brasil. Isso foi feito. Fora isso, encontro bilateral nas discussões que acontecerão, seja no G20, seja na ONU, especificamente no tema de mudanças climáticas, uma proximidade muito grande com a França, já que, apesar de fazer parte desse bloco ocidental que vê a ameaça da Rússia muito grande, o Sarkozy, especificamente, vê ali as suas dificuldades internas. Nesse final de semana também teve cenas muito tristes de agricultores franceses lutando entre si, quase um cenário de guerra, por disputa do controle de água diante as mudanças climáticas. Então, o Brasil tem interesse de que isso não aconteça no Brasil e reverter o desmatamento, tentar gerar um cenário positivo para investimento, atraindo inclusive parceiros internacionais e os parceiros europeus que estão temendo o que possa ser de instabilidade interna, querendo o apoio do Brasil, já que é daqueles que têm as maiores florestas, o potencial de captura de carbono, para ver se desacelera essas mudanças climáticas. Claro que o noticiário interno talvez esteja dividido aí,
parte daqueles que têm o interesse de marcar uma presença negativa para o governo brasileiro e comprando bastante da referência europeia e dos Estados Unidos, que tem aí o Zelensky como o grande garoto propaganda. Não tendo acontecido esse encontro bilateral, discute aí qual é a narrativa adequada, né, do Zelensky, que perdeu o Lula a oportunidade de estar com ele, ou do Lula agora, depois na coletiva de imprensa, dizendo que foi o Zelensky que optou por outra prioridade, mesmo tendo se reservado ali uma agenda. Aqueles que gostariam de ver o Brasil alinhado a Estados Unidos e União Europeia em favor da guerra, de vender armamentos, realmente vai estar frustrado e imaginar que o Brasil está isolado. Por outro lado, aqueles que vão defender o Sul Global e a maioria dos países do mundo que reconhece a agressão, mas reconhece também que tem outros tantos conflitos importantes e que é preciso construir um caminho para a paz, porque se seguirmos esses anos já caminhando, né, mais de um ano da guerra da Ucrânia e depois seguir para um conflito China-Taiwan ou China-Ocidente, certamente a instabilidade para a economia e os desdobramentos para as oportunidades de desenvolvimento serão muito prejudiciais para todo mundo e, portanto, essa maioria dos países do Sul Global desejaria um caminho para a paz. Chamando a atenção, inclusive, que esse grupo, inclusive, critica bastante o Zelensky, que inclusive chegou a criticar, né, ou a rejeitar uma proposta do Papa Francisco de mediar o conflito, de encontrar mediadores, enquanto a gente só ouve do Zelensky essa convocatória para mais e mais armamento, contínua possibilidade de guerra e rejeitando qualquer intermediário para o conflito.